O Velo Clube empata tudo 3-3. Olha, eu só queria chamar a atenção, vocês viram aí o velho clube ali. Tio Paulo, né? O tio Paulo do Marcão ali. Mas vocês repararam como esse velho não parece eles mesmos, os gêmeos velhos? Parece não tem a mesma fisionomia dos O cara velhos? acabou de falar que é a cara do Gabiru, mas você tá falando que eu pareço o Gabiru também. Parece o Gabiru, o boneco. A gente pode vislumbrar o Marcão nessa idade, né? Vislumbrar o Marcão nessa idade, né? Aproveita pra imaginar, porque eu não vou chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. Ô, Marcão, os ares ali de Brasília não fizeram bem, né? Nossa. Aliás, é uma maré de zica quando o São Paulo joga lá, né? Os de Bragança também não fizeram. Aliás, Sombra, até contextualizando aí, Danilão, o São Paulo, ele perdeu do Bragantino, Um a mais. ele empatou com a Inter de Limeira e ontem empatou com o Velo Clube. Sabe o que esses três adversários têm em comum? O quê? O São Paulo, quando enfrentou esses três adversários, todos eles estavam na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. E graças a deu uma essas mão. pontuações que o São Paulo deu, Todos pros eles adversários, saíram. Brincadeira Então, isso. Sombra, pegando aí 9 pontos, tá? Contra adversários que estão na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. O São Paulo fez 2. Tem muita gente que defende aí o Carpini argentino falando do aproveitamento que ele tem como treinador do São Paulo. Então, Quais são os argumentos pra defender o Zubeldia? é porque ele entra em campo e dá carrinho quando o São Paulo Porra, faz gol. meu. Então o torcedor gosta dessas baboseiras. O cara chega no Globo Esporte no final do ano. Aliás, Danilão, eu tinha prometido aqui que eu não ia pedir. Não, muito pelo contrário, o De Paulo. Eu não vou cobrar aqui a demissão do Carpini argentino, mesmo porque ele no final do ano ele deu uma entrevista pro Globo Esporte e falou que o São Paulo esse ano seria campeão da Libertadores. Ah, prometeu, né? Então, como ele não prometeu nada no Campeonato Paulista, acho que é por isso que o São Paulo não tá indo bem. Tá? Então, Ele virou o quê? Cartomante agora? Então, acho que assim, brincadeira eu vou isso, cobrar velho. dele o que ele prometeu, tá? Então vai ser campeão da Libertadores jogando esse futebol? Beleza, o torcedor que gosta, que acredita, aí vamos acreditar, eu vou apoiar também. Então, até contextualizando, só pra antes de falar especificamente do jogo contra o Velo Clube ontem, vamos analisar. 3 adversários que o São Paulo pegou na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, o São Paulo fez 2 pontos. Então, de 9 ganhou 2. Baita aproveitamento. Vamos lá, Danilão. São Paulo ele tinha um cronograma, aliás, o próprio Zubeldia tinha Exato. traçado esse cronograma aí de Na intercalar. voz dele, né? Ele Exato. falou isso. Então ele tinha que intercalar time titular e time reserva, ok? Então ele jogou contra a Inter de Limeira com titular, era pra ter poupado contra o Velo Clube ontem e depois enfrentar o Palmeiras com o time titular, ok? Certo. Ele viu que a água bateu na bunda, o que ele fez? Colocou ontem o time titular pra enfrentar o Velo Clube, correto? Certo. Então vamos lá, você tem uma sequência de jogo de segunda, quinta e domingo. Onde esse jogo de domingo provavelmente vai ser o jogo que o São Paulo vai ter que fazer de forma mais intensa, porque afinal de contas é um clássico e é só contra o Palmeiras na casa dos caras. Então, o São Paulo nesses 2 jogos aí, contra a Inter de Limeira, que ele teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo, né? Teve esse jogo aí contra o Velo Clube também. Não conseguiu segurar o resultado. Então, nenhum desses jogos até agora ele conseguiu ter um controle da partida que desse pro São Paulo essa folga de poder ficar com a bola no pé e não precisar correr tanto. Teve que buscar o resultado, não conseguiu, enfim, e vai enfrentar o Palmeiras. Então, qualquer lesão muscular que o São Paulo tenha no domingo aí, tem que jogar na responsabilidade do senhor Zubeldia, porque a partir do momento que ele traça um planejamento e pura e simplesmente para se garantir, para ter um pouco mais de tranquilidade no cargo, ele rompe esse planejamento para colocar a equipe titular, se tiver alguma lesão muscular de Lucas, Caleri, Luciano, Oscar e companhia limitada, tem que ser responsabilizado por isso. Eu espero que a diretoria do São Paulo coloque ele na parede se isso acontecer. Então, a respeito desse contexto aí, agora eu vou falar do jogo de ontem lá contra o Velo Clube. O São Paulo, Danilão, ele vem sofrendo bastante, principalmente no aspecto defensivo. E eu não tô nem falando de ontem porque tomou 3 gols do Velo Clube. O São Paulo, quando venceu, por exemplo, o Mirassol, tava vencendo por 2-1. Os caras tiveram no começo do segundo tempo a bola do jogo. O tal do Yuri Castilho perdeu um gol dentro da pequena área inacreditável. Então, são contextos que a gente, às vezes, tem a vitória ali para poder se escorar e falar a respeito de uma boa vitória, mas a gente tem que pontuar também que se tivesse feito aquele gol, que era um gol feito, né, talvez pela qualidade do atacante do Mirassol não tenha acontecido, mas enfim, a gente tem que colocar isso dentro de um cenário também para o torcedor entender. O São Paulo, ele mantém a mesma linha lá do ataque, principalmente, com esses 3 jogadores antes do Caleri. Então é o 4-2-3-1, com esses 3 jogadores. O Lucas aberto pela direita, o Oscar pela esquerda, o Luciano centralizado e o Caleri. Eu já venho falando isso aqui desde o começo do ano, que eu era contra ter o Lucas e o Oscar aberto pelo lado, porque esses 2 jogadores, você precisa fundamentalmente que esses caras recomponham quando o São Paulo não tem a bola. O que tá acontecendo? O Lucas e o Oscar, primeiro que assim, você desgasta 2 dos seus melhores jogadores tecnicamente para poder fazer essa função defensiva, sendo que, na minha opinião, é um desperdício. Vamos lá. Mas esses 2 jogadores, além de tudo isso, não tem essa característica da recomposição. O que tá acontecendo? Tá sobrecarregando a nossa dupla de volantes. Tanto o Pablo Maia quanto o Alisson.
Os dois jogadores, infelizmente, depois da lesão, não conseguiram ainda Não vivem o melhor momento. o bom futebol que estavam apresentando em 2024 até se lesionarem. Então, o que está acontecendo? Essa sobrecarga nos volantes, os volantes não estão conseguindo pegar, porque tem que sair para cobrir um ou outro também, tá deixando espaço no meio e com isso sobrecarrega o nosso miolo de zaga. Tá deixando sempre os nossos zagueiros no mano a mano com o atacante adversário. Com isso, o São Paulo está sendo exposto e está sendo vazado em praticamente todos os jogos. Sim. Tá? Então, o torcedor, quando começa a falar de porque tem que pôr, porque tem que manter, porque o Zubeldia tem razão. Tá aí. Eu acho que eu já coloquei elementos aqui, eu espero que os corneteiros aí mandem áudio, já que é muito difícil ligar no Estado 97. Mas se alguém tiver alguma coisa pra falar a favor do Zubeldia... É verdade. Eu quero que, por favor, responda. Desafio do Zuzu. Porque o que eu mais ouço, responde em rede social, é assim, você tá falando besteira, você tá falando bobagem. Beleza, eu tô colocando, elencando pra você aqui argumentos. Se você tiver alguma coisa que me contrapõe, que me contradiga, beleza, pode mandar no áudio aqui, a gente pode responder. O Marcão vai montar uma barraquinha na Paulista domingo. Mota vai ligar. Pra defender o Zubeldia, paga R$200. Não, mas poderia. Me convença. Eu ia ganhar dinheiro ainda. Agora o negócio é o seguinte, ô Danilão. O torcedor que gosta de se... porque o Zuba... porque tem que dar tempo, planejamento. Eu vou manter. Eu vou manter aqui a minha posição. Mas não é mais uma magia? Acabou o rótulo? Não, isso aí é o... Como é que é? O amendoenzo do São Paulo também? É os amendoenzo do São Paulo, mano. Porque é o seguinte... Vocês são pistache. O torcedor do São Paulo, mano, ele gosta... O torcedor, não só do São Paulo, tá? O torcedor de uma forma geral, ele gosta de ver e ouvir bobagem. Então, quando o Zubeldia entra em campo e dá carrinho pra comemorar o gol, o torcedor que tá vendo lá fala, nossa, tá vendo como ele é São Paulino? Aí vai lá, fala uma baita de uma bobagem numa entrevista do Globo Esporte, falando a respeito que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores. Como é que você promete um negócio desse, velho? É um baita tiro no pé. Só que o torcedor, ele quer ver e quer ouvir esse tipo de bobagem. E aí, pra mim, eu acho que é isso que justifica aí ter gente defendendo o Zubeldia, inclusive na mídia. Tem gente que às vezes depende de uma entrevista aí pra determinado canal, A, B ou C, sim. E aí talvez por isso tenha que fazer também, entre aspas, aí esse bom vivan, esse bom amigo aí de todo mundo pra poder ter realmente aí esse tipo de conteúdo pro canal dele. Mas enfim, eu como não tenho rabo preso com ninguém, eu não preciso ficar fazendo média com ninguém, eu analiso o trabalho. Eu acho que o torcedor do São Paulo aí poderia fazer o mesmo. Eu acho que ter alguns elementos aí pra vocês julgarem, como esse retrospecto recente ao Campeonato Paulista, é o que o Bento falou. São Paulo vai se classificar para a próxima fase? Acho que vai. Vai porque o grupo do São Paulo é uma porcaria. É uma porcaria. Vai passar São Paulo e Novo Horizontino. Graças a Deus a gente tem no nosso grupo lá o Água Santa, tem lá o Noroeste, que também não cheira no Mas ganha do Novo Horizontino se passar? Aí é que tá. Então, o São Paulo ano passado já foi eliminado pelo próprio Novo Horizontino. Exato. Então, não ia ser nenhum absurdo pelo futebol praticado pelo São Paulo e pelas escolhas do nosso treinador aí. Eu não acho nenhum absurdo o São Paulo pegar o Novo Horizontino nas quartas de final e acabar caindo em pleno Morumbi, Danilo. E mais chegar numa... Tô sendo muito crítico, Danilo? Não. E depois chegar numa semifinal. Danilo, ele te atacou o tempo inteiro. Não atacou nada. Mas ele atacou o Danilo? Não, mentira. Não se sinta intimidado. Não, jamais. Não, jamais. Concordo com você. Pode ir pra dentro da onda aí. Vai lá, mete o Medina, vai no cubo lá. Eu também quero ouvir os argumentos de quem defende o Zubeldia. Porque ele não mostra taticamente nenhuma opção. Ele não tem repertório, é sempre a mesma coisa. Ontem, São Paulo fez um bom jogo ofensivo? Fez. Conseguiu fazer 3 gols? Fez. Mas muito também pela postura do Velo Clube, que saiu pro jogo. O Velo Clube marcou o São Paulo em cima. E a qualidade, Danilão, quando a gente fala de marcar 3 gols no Velo Clube, não é o Manchester City, não é o Real Madrid, não. Tô falando, o Velo Clube até ontem tava brigando ali na zona de rebaixamento. Mas marcar 3 no Velo Clube é normal. A normal é tomar 3. Nós demos na cara do Velo Clube. Sabe o que é normal? Não, o normal é o Palmeiras enfrentar a Inter de Limeira e passar o rodo nos caras, 3-0. Isso é o normal. Não é o normal São Paulo fazer 3 e tomar 3. Isso é o normal. Não, isso é o normal. Se não, o Arboleda tomava 4. O Palmeiras fez o normal ontem. O São Paulo não fez o normal. Agora fala, não, o São Paulo fez um bom jogo ofensivo. Fez, tudo bem. Mas também por conta do Velo Clube que saiu pro jogo, que marcou em cima, dando espaço pro São Paulo. Defensivamente, vergonhoso o time do São Paulo ontem. E não dá pra entender, porque ele coloca depois Ferrarese, Igor Vinícius. Caramba, ele quis segurar o jogo, segurar o resultado contra o Velo Clube. Ele cai domingo? Não cai, pior que não cai domingo, é que tá, esse é o problema. Pior que não cai. A gente falou de manhã disso, o pessoal até me cornetou também no chat. Lá, pô, você tá torcendo contra o São Paulo contra o Palmeiras? Não é questão de torcer contra. Eu quero muito que o São Paulo ganhe domingo. Só que não dá pra acreditar que vai ganhar do Palmeiras. É que tá. Mas o Danilão, na cara desses você acha que vai, Marcos? Você acha que vai? O negócio que vocês estão falando aqui que não dá pra acreditar que vai ganhar. É difícil acreditar nesse Mas cara. por outro lado, eu também vou dizer, eu sou meio cético esse negócio de dizer que não vai cair.
Porque, não tô zoando, tá, Marcão? Tô trazendo números. O São Paulo, nos últimos tempos, teve alguns acidentes meio feios. Sim. Contra o Palmeiras no Palestina. Goleada. No final do Campeonato Paulista, uma coisa assim. Viradas. Se tomar uma daquele modelo de 4-5, é difícil. Mas como é que se demite um cara que prometeu que vai ser campeão da Libertadores? Ele disse que o São Paulo ia ser campeão, ele não disse que ele ia estar junto. Você Ele se inseriu nesse contexto. Então, mas se tomar goleada, eu não sei se resiste. Eu não demitiria um cara que prometeu que vai ser campeão da Libertadores. Sinceramente, ô Danilão. Ele disse que o São Paulo vai ser, não que ele vai ser. E aí, Sombra, eu quero seu parecer a respeito do treinador que vai ser campeão da Libertadores. O Sombra que não dormiu à noite, ele falou que perdeu o sono. Depois também vou falar, chefinho. Perdeu o sono. Vocês já falaram bastante do São Paulo, e teve né? coisa boa, assim. Só pra resumir numa frase, assim, pra mim ele é um morto-vivo. Exato. Pra mim ele é um morto-vivo. Nossa. Por mais que garantam a permanência dele, a gente já sabe, gente, como que é esse roteiro aí. A gente já sabe. Tá eu não tô escrito, entrando aqui no mérito. Se nesse momento... eu sou contra ou a favor da permanência. Estou analisando como são as coisas. Quando eu falo não, ele fica. Né? Se eu não me engano, foi o Eduardo Afonso que disse aí, não, ele está mantido, etc e tal. Quando começa essa história de estar mantido, prestigiado, ele fica, significa que, ou em curto ou médio prazo, o treinador será trocado. O assunto está em pauta. Só um milagre para reverter a situação do Zubeldia. O que seria um milagre? Começar por não perder do Palmeiras, chegar em primeiro na chave e chegar numa final. E se chegar numa final e até perder, vai perder jogando muito. Depende de como jogou. Depende de como jogar. Essa é a minha opinião. Experiência de a gente ver como é o roteiro do futebol. Desde que eu sou moleque, que lia jornal e ouvia rádio, pra entender como que é o roteiro do futebol. Isso não muda. Ele Isso joga não até muda. a próxima. Ele tá garantido até a próxima derrota. Se ele perder mais uma, ele sai. É um negócio assim. A Zubalândia tá triste. É um tempo que você dá pro cara pressionando ele trabalha só em cima de vitória. E não existe no futebol brasileiro um cara que só consiga trabalhar em cima de vitória, cara. Não é só isso, impossível, Portugal. é difícil. Eu não acho que a questão seja trabalhar só em cima de Não, vitória. depois do que ele fez, né? Eu acho que, assim, tem muitos poréns aí no trabalho dele. Ele não é responsável também por todos os problemas, Os óbvio. males. O São Paulo tem inúmeros problemas. Só que acontece, quando ele fala assim, muita gente fala assim, tem que focar no grande problema. Aqui, tá bom, é gestão, que seja a direção, presidência, conselho, onde lá é uma politicagem sempre em prol da patota, etc e tal. Tudo bem. Só que quando a gente fala de futebol no campo, não adianta você ficar ali agora, não, porque o presidente tem que sair, porque o dirigente tem que sair. O presidente não vai sair, o dirigente não vai sair. Não adianta ficar batendo nessa tecla. Você sabe por quê? Porque não é o voto popular que derruba diretor e que derruba presidente. Eles estão lá e seguros pela política, pelo modelo associativo e a política que domina, tá? Então, qual é a parte que você consegue, de certa forma, tentar resolver? É o treinador. É o treinador. Não tem outra saída. Não tem. Você tem que entender que clube de futebol, você pode reclamar e pode não gostar. Mas você é obrigado a conviver com os dirigentes. Eles não vão mudar porque você não gosta. Sim. Porque eles mesmo dirão pra você, você não é dono do clube, o torcedor não é dono do clube. Dono do clube são os sócios, são os associados, os conselheiros. Eles é que mandam no clube. Eles é que têm o poder de tirar dirigente e de tirar presidente. Nós não temos esse poder, então não adianta que mas olha só, de novo a mesma coisa, e entra e sai treinador, tem que sair o Casares, tem que sair o Belmonte. Tá bom, ainda que você tenha razão, também sou contra o sistema político de clube, desse modelo associativo, não gosto. O Casares não vai sair, o Belmonte não vai sair, os conselheiros não vão sair, ninguém vai sair, tá? Então, assim, o que pode ser resolvido de pronto? Um técnico que, pelo menos, não erre em coisas que talvez sejam tão básicas que o Zubeldia possa estar errando. É isso, e o futebol vai assim. O Augusto Melo não vai sair do Corinthians. A Leila, porque não contrata centroavante ou porque não atende às necessidades da torcida, ela não vai deixar de ser Mas presidente. isso que você tá falando, Sombra, a curto prazo eu concordo.
A curto prazo, o braço da opinião pública não alcança tão rápido o presidente. Ele alcança mais fácil o treinador. É mais fácil bater nele. Mas a médio e a longo prazo pode alcançar como alcançou com a diretoria antiga do Corinthians. Se os resultados forem se acumulando de forma de derrota, a longo prazo o braço alcança. Portugal, deixa eu te explicar por que não adianta. Pelo seguinte, no Corinthians, tá lá o Augusto Melo. Ele foi eleito por quem? Pela mesma patota de sempre. Mesmos caras. Quem a candidatura dele foi aprovada por quem? Pelos dirigentes que estão lá no clube. Conselheiros. Tá respondido? Caras. E quem vota é sócio. Quem vota é o sócio do clube. Então no São Paulo não tem uma oposição representativa e é aquilo mesmo? Em qualquer clube, aquele que assume a situação e tem o poder sempre vai fazer de tudo para sufocar a oposição. E se a oposição também puder voltar com tudo, como é o caso do Corinthians, ela vai tentar. Então não adianta a gente ficar nessas assim, a culpa do dirigente, a culpa do dirigente. Ok, eu entendo que a culpa do dirigente, que os maiores males do São Paulo são dos dirigentes e dos políticos. Não é agora, há 1 ano, 2 meses, então, não é com Casares, é com Leco, é com... E vamos botar tempo aí. Isso. Só que não adianta, eles não vão sair. Mas, ô Sombra, não nesse vão ponto eu vou discordar de adianta. você, sabe por quê? Mas, ô Sombra, nesse ponto eu vou discordar de você. Por mais que não adiante, mas eu acho que como legal que você discorde, hoje... porque assim, eu tô de saco cheio, vem aqui, o Mota concorda com tudo que eu falo. Babando o De Paula. Mas, ô Sombra, nesse ponto, cara... Não, mas eu vou trazer uma opinião aí com sinceridade, cara. Por mais que enche o saco, muitas vezes a gente dá murro em ponta de faca, a gente sabe que nada vai mudar, mas eu acho que a gente que tá trabalhando com a mídia, com a comunicação e tem um microfone potente nas mãos para poder emitir opinião como torcedor, eu acho que a gente tá aqui, não é representando a torcida, mas a gente acaba representando muitos torcedores. E o cara, quando ele vê, por exemplo, você numa condição tipo, não adianta porque nada vai mudar, o cara fica decepcionado não com você, mas o cara cria em você uma expectativa de falar, eu gostaria de ser ouvido através do Sombra, ele se posicionando, metendo o pau no... Mas ele se decepciona com o sistema. Eu tô falando isso que não vai sair de lá, porque eu tô trazendo a realidade. Mas isso não implica que eu deixe de criticar. Eu acho que a semana passada, a semana retrasada, a retrasada, eu já critico. Eu tô sempre criticando o sistema do São Paulo. Eu tô sempre criticando. Sim, não, e pior mas não é tem que parar, entendeu? Mas descendo a madeira. Mas eu sei que eu critico e nada vai acontecer. Mas se você for lá na porta do Morumbi, Sombra, se acorrentar lá no portão. Entendeu? Quem foi o presidente que fez isso na federação? Você ia junto ou não? Não, ia lá pra deixar um pouco de água lá e comida pro pior. Mas teve um presidente que fez isso, não teve, na federação? Quem foi o presidente que fez isso? A portuguesa. Portuguesa? Eu não lembro quem tinha sido. Foi a portuguesa que fez isso. Não, está falando isso, e a gente já escutou hoje nas redes sociais que dirigentes do São Paulo já começaram o processo ali de fritura, né, também internamente, e falando em nomes como Diniz. Olha isso, então mas dentro aí... do São Paulo... De novo? Que loucura isso, Diniz não. Mas olha, recebe o Diniz novamente. Mas é empresário do Diniz trabalhando. Mas o Danilo, com todo o respeito do mundo, deixa eu te falar uma coisa. Quem é o cara certo? Quem seria o técnico certo? Quem é o cara certo? Não tem, né? Um nome, né? Qualquer um vai ter um pró e um contra. É o Lucha. Então, assim, torcedor também tem que entender que não existe o homem certo. Não existe. Não existe pro São Paulo, não existe pro Corinthians, não existe pro Palmeiras ou pro Santos. Não existe o treinador certo. Porque na maioria das vezes o torcedor, ele sempre tem a certeza que o treinador que tem que ser contratado é aquele que ganhou alguma coisa nos últimos tempos. Se ele não ganhou, ele não é vencedor. Ele já não serve. E o torcedor, ele tem o direito de ser irresponsável de até determinada maneira, de que assim, a gente pode sugerir, mas se também for na sugestão nossa e não der certo, a gente não paga por isso. A gente não paga por isso. A responsabilidade é deles lá. A responsabilidade é deles que estão lá dentro. Então, sugerir é fácil. Eu sugeri hoje, por exemplo, por que não o Tite? Eu fiz até um vídeo. Por que não o Tite? Quando eu falo por que não o Tite, eu trago alguns argumentos do porquê poderia ser o Tite. Mas eu estou dizendo que esse é o cara certo. Não existe o cara certo. E para muita gente, existe. Acha que existe.
Só que pro torcedor é muito fácil. Quantos há um mês estavam falando que bobagem, tirar o Zubeldia, que absurdo. Dando moda. É, E agora, já mudou de opinião. e agora essa mesma pessoa fala, tem que sair fora, é um absurdo. Ué, mas você não achava que você estava certo? E ele não podia sair de jeito nenhum? Mas o futebol Então, é muito... para nós, torcedores, a gente não paga essa conta diretamente, né? Agora, quem tá lá no clube é que vai pagar essa conta. A responsabilidade é deles. Sim. Mas o futebol... Paga em termos também, né? A gente sabe que o futebol é quarto e domingo, muda muito. Mas esse lance que você falou do resultadismo, do cara só é bom porque ganha, não é melhor você observar um técnico com um certo tempo e ver o jeito que a equipe dele se porta pra você contratar aquilo que você mais quer? Porque, independente dos resultados... isso é garantia de sucesso. O Tite, você vai trazer o Tite pro Mas time... você tá falando que o torcedor tem que observar? Não, os dirigentes. Não é do que contrata. Não. O Tite, você vai trazer o Tite, você vai estar calçado nos resultados. Ok. Só que o jeito do seu time jogar, você vai tomar pressão, você vai ter um sistema defensivo forte, vai jogar por uma bola ou duas. Você não vai dominar o jogo. De repente, se você trouxer ontem, eu falei aqui, antes de ontem, brinquei sobre o Eduardo Domingues, treinador do Estudiantes. O De Paulo enfrentou o Estudiantes. Mas o Portugal... Ele pega a bola, ele vai pra cima do time. Ele domina o jogo. Aí é aquela coisa, fica assim... Diferente. Eu não tô nem aí se o São Paulo é defensivo ou ele é ofensivo. Tem que ganhar. Ele tem que jogar bem. Se a Então. proposta é ser defensiva, tem que praticar bem Tem a que ser bem proposta feito. defensiva. Se a proposta é ser ofensivo ou equilibrado, não importa a proposta. Tem que jogar bem. Eu tô aí, se o Tite defendia... E quantas vezes o Muricy não ganhou no Muricy Ball, que a gente chama? E quantas vezes o Então Muricy... te agradaria, não- mesmo jogando por uma bola, jogando de uma maneira mais ofensiva, porém eficiente, te agradaria, é isso? É o futebol, é isso. Eu acho que agradaria qualquer torcedor. Desde Porque que assim, vença. eu duvido que o corintiano ia reclamar, foi campeão brasileiro, mas nossa, era o Tite. Nosso time era defensivo, jogava por uma bola. Carilli. Eu duvido. Carilli, foi um campeão. Eu duvido. E o Sombra, o Tite, quando ele foi campeão brasileiro em 2015, não era esse futebol horroroso, não. Não, o Corinthians ele não tinha um era. elenco ali, Não era, o eu Corinthians sei. ele tinha um elenco aí que proporcionava um bom futebol, e o Corinthians ele jogava um futebol pragmático, não era aquele futebol aí pra dar goleada, mas era um futebol extremamente confiável e agressivo sim, assim como foi na Libertadores em 2012 também. Agora, é lógico, agora, tem muita gente falando assim, o Sombra tá bancando que tem que ser o Tite, porque o Tite é o cara, ele acha que o Tite tem que ser esse, etc. Essa é a minha opinião. Entendeu? Não adianta chegar e falar assim, eu não sei, quem tem que saber é a direção do São Paulo, etc e tal. Tudo bem, você acha que a direção do São Paulo então tem que saber? É verdade, eles têm que saber. Mas depois, não fica reclamando, porque você também não comprou nenhuma ideia. Não pode ser murcho. Olha, Você também não pode ficar assim, eu não sei, eles que resolvem. Eu não o ganho problema pra é isso. deles. Eu não ganho pra isso. Então tá bom, você não ganha pra isso, então também não critica também. não fica enchendo o saco depois se vier um treinador e você reclamado de treinador. Torcedor nunca está satisfeito, até que o treinador... Gente, olha, não existe... Olha, na história do futebol, na história não tem esse é o treinador, porque se o Guardiola chegar amanhã no Morumbi, ele não vai resolver todos os problemas do São Paulo, o Klopp não vai resolver todos os problemas do São Paulo. foi mal em muitos clubes que passou. Tem Foi gente... mal em muitos clubes. O Palmeiras Isso não que é foi bem. complexo, que o que eu vejo de gente falando... não, é assim. E até entendo. Às vezes é falta de vivência. E as pessoas não têm culpa por ter falta de vivência, muitas vezes porque elas são jovens. Talvez Pedrada no Pedrinho agora. Talvez a idade amanhã vai mostrar pra pessoa, lógico. puta, olha como a vivência dá assim. Tem gente que fala assim, o que esse cara ganhou nos últimos anos? Fala assim do Tite. É basicamente, quem tem esse argumento é basicamente chegar e falar o seguinte, eu jamais teria trazido o Tele Santana. Também não tinha ganho. Aliás, ele tava em baixa quando o São Paulo contratou a época. O Tele tava Em baixa. E se eu não me engano, lembro. a torcida, se eu não me engano, ele estava em 89 no Palmeiras, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Bragantino. Veja se não era... Não era ele, era o Leão. Era o Leão, treinador? Isso, treinador do Leão. Mas ele foi demitido. Teve passagem recente no Palmeiras Exato. nessa época. Bom, Sim. ou seja, o Tele vinha numa sequência de demissões. Ele não ganhava nada de relevante há muito tempo. Mas aí, chefe, já que você gosta de crítica de você, eu vou contrapor uma coisa. Mas ele tinha conhecimento. É aquela coisa. Eu já penso o seguinte, você falou do Tite da posição. Eu não quero saber o quanto ele ganhou.
pro meu time. Eu quero saber como ele ganhou. Como ele ganhou aquilo. Porque assim, cara, eu gosto muito de um treinador que impõe seu jogo. Futebol nada mais é do que posição de uma estilo em cima de outro. Você pegar um técnico covarde, que o tempo inteiro atrás tomando bolada e não gera futebol, a chance de ser derrotado é imensa. Sim. Desculpa. Então, além de ganhar, você precisa saber também como ganhou e quando perde, como perdeu. Tem várias vezes que os caras não têm essa explicação. Pessoal, olha, tem torcida Estádio 97 pro jogo do Palmeiras e São Paulo, mas só pra palmeirenses, hein? Palmeirense... Porra, produção. Caramba, hein? Essa frase... É mesmo. De novo, né? Foi o Baco fez? Foi o Bar. Quero ver. Qual é? Grava aí, Gilbar. Vamos derrubar Zubeldia, Marcão, Sombra e Danilo. Vai nada. Que isso, cara? E eu, chefinho? Eu também, chefinho. Ô, Danilão, Motinha? nós vai estar ao decorrer do ano mandando risada de tudo isso quando a gente Vai estiver tá. levantando o cara. Vai estar gargalhando. Inclusive. Então tá bom, começou a provocação antecipada, então Aqui, tá bom. ó. Aí, ó. Inclusive, Sombra, eu queria saber do Marcão se foi boa a ganchada do Navagol. É mesmo? Não, Ganchada. o Navarro, Pedrinho, é uma fábrica de meme. O Navarro ele não pode ver uma lança que ele vai lá e pula de peito. É. E Mas pior é que isso ele aí, olha. sente o golpe. hein? Vamos trazer gosta, hein? ouvintes, lembrando...